Olá a todos, bem-vindos ao canal Filosofando. Eu sou o professor Cleiton e gostaria de convidá-lo para mais uma aula, para mais um vídeo, um bate-papo sobre filosofia. E hoje nós vamos falar sobre a filosofia essencialista, né, que é uma das maiores correntes do pensamento filosófico, uma das principais e uma das mais assim mal compreendidas, né, correntes da história da filosofia. Gostaria, antes de tudo, convidá-los a seguir o nosso Instagram, Filosofia Peripatética, e também a seguir a nossa página, a se inscrever aqui nosso canal no YouTube, né, para vocês ficarem por dentro das novidades que virão, dos vídeos, das aulas e dos bate-papos que a gente faz por aqui, ok? Então, o essencialismo, é muito importante a gente falar sobre ele, porque ele é muito mal compreendido, ele é muito discutido, muito conversado, muito falado por aí nas rodas de conversas de filosofia, porém, muitos não compreenderam muito bem essa essência do existencialismo. Então, por isso que é bom nós pontuarmos aí as suas principais características, as suas principais abordagens aí, quando surgiu, onde surgiu, e os principais pensadores que elaboraram essa corrente filosófica, né? Então, o essencialismo, ele é uma corrente filosófica, né, uma área da filosofia surgida por volta do século XIX, ali no finalzinho do século XIX, com um filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard, né? O Kierkegaard, ele foi um filósofo um dos primeiros filósofos a propor aí uma abordagem, uma análise existencialista, né? Então, o Kierkegaard, ele foi um dos filósofos aí que buscou aí refletir, fazer uma análise, levantar uma problemática a respeito da existência do homem e do ser humano, sobre o sentido da sua existência, né? E o essencialismo, como corrente filosófica, ele se preocupa muito com essa questão da existência humana, né, com essa questão da abordagem sobre o indivíduo, sobre o ser no mundo, né? Como diria o Heidegger, como o ser aí, né? O ser que é lançado no mundo, que é jogado ao mundo, né? E que ele vai se tomando consciência da sua existência, da dimensão da sua natureza, da sua individualidade, né? Então, o ser, quando ele começa a se questionar, o homem, né, no sentido, em suas várias dimensões, né, e quando ele começa a se questionar sobre o sentido da sua existência, quando ele começa a refletir sobre a sua história, sobre a sua natureza e sobre a sua condição no mundo, nós podemos dizer ali que ele está tendo uma abordagem existencialista, né? Então, a filosofia do existencialismo, essa área da filosofia, ela propõe aí uma reflexão filosófica, um questionamento, um levantamento de hipóteses e de problemáticas a respeito da existência humana, né? O nome já diz, existencialismo, ou seja, ela se pergunta pelo sentido da existência humana, né? Então, nós tivemos aí alguns filósofos, alguns pensadores, alguns teóricos considerados teóricos do existencialismo, né, porque eles proporam aí uma abordagem, uma reflexão a respeito da condição do homem no mundo, né. Nós tivemos aí como um principal representante, o principal precursor do existencialismo no final do século XIX, o Kierkegaard. Depois nós tivemos o Nietzsche, né. O Nietzsche também, ele é considerado por alguns como um filósofo aí essencialista. Uma outra abordagem da história da filosofia não coloca ele como um filósofo essencialista, então tem esse embate aí dentro da história da filosofia. Mas o Nietzsche, ele é um pensador que se propôs a pensar a existência do homem no mundo material. Então, quando ele vai fazer a crítica dele ao cristianismo, né, ou à tradição filosófica, principalmente Platão, né, ou seja, principalmente a Platão, quando ele direciona a sua crítica ao mundo das ideias, né, dizendo que Platão, ele divide ali o mundo em duas partes, o mundo suprassensível, o mundo transcendente, o mundo irreal, né, que ele vai chamar, e o mundo material, ele vai dizer que o Platão, ele está fazendo aí um dualismo que vai contra a essência do homem. Por quê? Porque o ser humano, ele se explica, né, se nós quisermos entender, compreender o que é o homem, segundo Nietzsche, nós devemos estudar o homem em sua dimensão material. Ou seja, nós nunca poderíamos propor uma abordagem suprassensível, uma abordagem transcendente para entender o ser humano,
para entender a existência humana. Então, quando nós nos perguntamos pelo sentido da nossa existência, quem sou eu no mundo, né? Qual o sentido de tudo isso, né? Para onde tudo isso irá nos levar? Para onde isso tudo irá? O que existe após a morte? Então, questões como essa, a respeito da existência do homem, sobre o sentido, sobre a sua natureza, né? O Nietzsche, ele colocaria aí, como, eu coloco o Nietzsche como um dos principais teóricos do existencialismo, porque ele vai entender que a natureza humana, ela se faz e acontece no mundo material. Ou seja, estudando, analisando o mundo, né, e suas consequências, né, é que nós iremos conseguir compreender a existência humana. Então, ele diria, o Nietzsche ele é interessantíssimo, porque ele vai propor uma abordagem afirmativa da vida humana. Porém, o existencialismo, como corrente filosófica, como reflexão da vida humana, uma reflexão mais profunda da natureza do ser humano, ou seja, o que é um homem, né? O que é o ser humano, o que é essa existência toda e qual o sentido de tudo isso. Essas questões, elas vão ser melhor colocadas e aprofundadas quando entra ali o século XX, né? Ou seja, alguns acontecimentos ali ocorridos no decorrer do século, o século que o Hobsbawm dizia que seria o século das incertezas, né? Então, alguns acontecimentos que ocorreram nesse período do século XX vão definir ali as principais bases do existencialismo, ou seja, foram fundamentais para que os existencialistas refletissem acerca da natureza humana. Por exemplo, as primeiras guerras mundiais, né? A Primeira Guerra Mundial, ela foi uma guerra assim foi uma guerra que causou muito espanto devido à alta tecnologia que foi usada. Então nós deixamos aí o século XIX com guerras que não eram tão potentes assim, né? E entramos no século XX, já na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, com um grande poder bélico, ou seja, com um alto uso de tecnologia. Então, aquilo que foi proposto no Iluminismo, né, como aquilo que iria causar a emancipação do ser humano, a evolução do ser humano, como, por exemplo, a tecnologia, o avanço da técnica, até mesmo o socialismo, né, que acabou não se constituindo ali no século XX, tudo isso acabou causando justamente o contrário do que era para ser causado no homem, né? Ao invés de emancipar o homem, ao invés de libertá-lo, ao invés de propor ali um avanço da sociedade, ele acabou causando o quê? Um regresso do ser humano. Por quê? O homem ele usa a tecnologia ali naquele alvorecer do século XX, né, com o alto desenvolvimento, né, da tecnologia, um avanço estrondoso ali, rápido, o homem ele vai usar para disseminar a guerra, né? E aí várias armas ali de destruição em massa que não existiam, não eram usadas ali no século XIX, ela passa a ser usada no século XX, né, com um poder de destruição gigantesco, né? E com o advento da Segunda Guerra Mundial, essa tecnologia bélica ela vai se intensificar ainda mais, né? Ainda mais com o surgimento do nazismo, do fascismo na Itália, e principalmente o nazismo ali, na Alemanha, com o Adolf Hitler, né? Foi esses fatos, né? Essa tecnologia, essas máquinas de destruições, né? De destruição de vidas, né? Principalmente o nazismo, ele fez com que o homem ele refletisse ainda mais, né? Sobre a sua natureza, sobre a sua existência, né? Sobre a banalidade, né? Que se tornou a vida, né? Essa questão da banalização da vida humana, né? Ou seja, nós usamos a tecnologia, poder tecnológico, nós tínhamos ali, nós poderíamos ter usado ali para o bem, para benefício do ser humano, lógico, nós não podemos generalizar e condenar a tecnologia como um todo, porém, ela foi usada muito ali para as grandes guerras, né? A engenharia bélica, ela se desenvolveu gigantemente ali, com muita rapidez ali. Enfim, tudo isso vai fazer com que o ser humano, com que alguns filósofos questionassem a respeito do sentido da vida humana. Ou seja, o que nós estamos fazendo com nós mesmos?
com os homens, com o próprio homem, né? Ou seja, qual o sentido da existência humana diante de tudo isso que está ocorrendo, né? E isso vem se intensificar ainda mais essas questões em tempos que nós estamos vivendo hoje, né? Em tempos de pandemia, né? Nós tivemos aí uma grande pandemia que acarretou aí o mundo inteiro, né? Que nos obrigou aí a um isolamento social aí que não acaba nunca, né? Sem fim, né? E isso faz o ser humano voltar a se questionar sobre a sua condição, sobre a sua natureza e sobre a sua existência. Ou seja, com o conhecimento científico, com a ciência que nós temos hoje e com a tecnologia que nós temos hoje, né? É possível nós não conseguirmos achar aí algo que barre uma vacina ou um medicamento que barre esse vírus, né? Até quando ficaremos em isolamento social? E no isolamento social, nós questionamos ainda mais o sentido da existência, né? Então, essa guinada que ocorreu aí de 2020 para 2021, né, que mudou totalmente o comportamento humano, as relações humanas, as relações sociais, né? Tudo isso nos faz questionar ainda, né, mais ainda sobre a nossa condição de ser humano, né? Então, nós tivemos aí, diante disso, alguns filósofos que questionaram, né? Nós vamos estudar depois, vamos aprofundar aí o essencialismo em Sartre e Martin Heidegger. Então, nós temos dois filósofos, dois principais representantes do existencialismo no século XX, o filósofo francês, o Jean-Paul Sartre. O Jean-Paul Sartre foi um filósofo que abraçou o essencialismo, que se autodeclarou existencialista, que propôs ali uma reflexão humana baseada no próprio ser humano, né, na própria questão da liberdade humana. O Sartre ele fala muito a respeito da liberdade humana. O que é a liberdade? O que é ser livre? Né? Nós somos realmente livres? O ser humano é livre, né? Ou somos determinados a agir de determinadas maneiras? Então ele fala sobre a liberdade, né? Ele defende ali o uso da liberdade humana. Ele diz que o homem é livre, né, por natureza, e o homem ele é responsável pela sua liberdade. Então, essa liberdade que o homem ele possui, ele não é uma liberdade irrestrita, né? Ou seja, tudo que é produzido, tudo que é feito, todas as ações humanas, elas têm uma consequência. Então, nós vamos, nos próximos vídeos, nós iremos abordar essa questão do essencialismo sartreano com mais profundidade, né? Mas ele fala também a respeito da essência humana, né? Existe uma natureza, uma essência humana que nos define? O que é o existir, a existência, né? A existência, ela vem primeiro ou vem antes da essência? Então, o ser humano, quando ele nasce, ele vai evoluindo, ele vai passando por um processo de evolução, não evolução no sentido darwiniano, de Darwin, mas no sentido de ele vai criando uma certa característica, uma certa identidade, né, dependendo do meio que ele vive, e ele vai criando uma certa essência, né? Então, essa noção de essência, de identidade, ela já nasce com o ser humano ou ela vai sendo construída ao longo da sua existência? Então, é essa a questão que a gente vai abordar nos próximos vídeos. Por outro lado, nós temos um outro filósofo essencialista chamado Martin Heidegger, um filósofo alemão, que inclusive foi um filósofo ali que criou-se uma certa polêmica ao redor dele, né? Porque ele teve uma certa ligação com o nazismo, né? Ele teve uma proximidade muito grande com Hitler, então criou-se ali, demonizou-se ali o Heidegger como se ele fosse um nazista, né? Mas a historiografia já demonstra aí que o Heidegger não tinha nenhuma ideia do que estava ocorrendo e acontecendo na Alemanha na época do Hitler, nos campos de concentrações que existiam, né? Porém, o Heidegger, ele é um filósofo que ele não se declara existencialista. Então, ele é um filósofo que vai rejeitar esse título de existencialista, né? Mas a gente vai ver depois que nas abordagens que ele propunha, em seus levantamentos, em suas reflexões, em seus levantamentos de problemáticas, ele era profundamente, ele tem essa marca sobre
a existência humana, quando ele diz, né, que o ser no mundo, ele reflete sobre a questão do ser, a ontologia heideggeriana, ele é muito voltada para o existencialismo, né, para questões existenciais. Então, Heidegger, quando ele diz que ele fala sobre a questão da angústia, né, que o homem ele está aí, um ser lançado no mundo, porém ele não sabe o que, nós não temos ideia, noção do que, né, nós somos lançados simplesmente e não sabemos o porquê estamos aqui. E vamos, ao longo da nossa vida, nos construindo a nossa identidade e nos deparamos por uma grande angústia, né, pela falta de compreensão exatamente do que pode ocorrer conosco futuramente. Então, hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos. Hoje nós estamos empregados, amanhã não sabemos. Então, essa incerteza diante da vida nos vai causar uma angústia, né, um certo desespero diante da existência humana. Então, Heidegger é um filósofo fortemente, assim, eu particularmente, nas minhas leituras que eu faço de Heidegger, eu vejo Heidegger um grande pessimista, né, diante de suas abordagens. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero vocês para o próximo encontro, onde nós iremos abordar aí o existencialismo de Sartre e também fazer uma ligação com o Heidegger. Lembrando a todos também que o grande escritor russo, Dostoiévski, também é considerado um grande existencialista. Albert Camus, ele recusava esse título de existencialista, mas também a gente vai ver também o Camus e o Dostoiévski como dois grandes pensadores aí, né, escritores da literatura, que em sua literatura, em sua escrita, traz uma abordagem aí também fortemente existencial, ok? Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de seguir aí o nosso Instagram, né, nossa página no Instagram, e espero vocês aí para o próximo encontro. Um grande abraço a todos.